Depois dessa receita, você não vai querer fazer outro salgado, porque a massa fica fofinha assim e a receita leva poucos ingredientes e é bem fácil de fazer. Lembra muito aquele salgado de padaria, de cantina de escola? É uma delícia! E então, vamos para a cozinha? Então vamos lá. Pega aí uma colher de sopa de fermento biológico seco, 2 colheres de sopa de açúcar e uma xícara de água morna. Essa água está quase fria, não pode ser água muito quente, senão você estraga o seu fermento. E a dica agora é misturar bastante esses 3 ingredientes. Assim, a massa não fica com gosto e nem com cheiro de fermento. Feito isso, coloca aí um ovo inteiro, uma colher de sobremesa de sal, meia xícara de óleo e 4 xícaras de farinha de trigo. Mas calma, agora coloca só metade dessa farinha e mistura bem. Eu estou usando a farinha de trigo do tipo 1. É a mesma farinha que a gente usa para fazer bolo. E essa farinha não tem fermento. Depois de misturar bem a primeira parte de farinha de trigo e a massa ficar assim, bem lisinha e cremosa, você pode colocar o restante de farinha que você tem aí. E agora não tem jeito, tem que colocar a mão na massa e misturar bastante. Lembrando que todas as medidas dessa receita estão na descrição do vídeo, então se você tiver qualquer dúvida, é só dar uma olhadinha aí. Depois de misturar a segunda parte de farinha de trigo, a massa ficou assim, bem pesada e toda embolada. Então, precisa colocar essa massa na mesa. Primeiro, coloca só um pouquinho de farinha de trigo. Eu separei meia xícara de farinha, mas agora eu coloquei mais ou menos 1 colher de sopa. E tem que sovar essa massa por pelo menos 2 minutos. Essa massa precisa ficar bem lisinha. Depois de 2 minutos trabalhando com a massa, ela está pronta. E ela fica assim, bem macia. É uma massa muito gostosa de trabalhar. Quando você pegar a sua massa na mão, você vai sentir que ela é bem macia, bem molinha, gruda um pouquinho, tá certinho, é assim mesmo que tem que ficar. E agora ela precisa descansar por pelo menos 40 minutos. E eu não precisei usar mais nada de farinha de trigo. Eu separei mais ou menos meia xícara para usar aqui na mesa, mas eu precisei de apenas 1 colher de sopa. Então veja aí qual é a quantidade necessária para você. Mas não esquece, essa massa tem que ficar bem macia e molinha. Enquanto a massa descansa, eu vou fazer o recheio. Tenho aqui 250 gramas de queijo mussarela, que eu cortei em pedacinhos, mas pode ser o queijo ralado também. Tanto faz, ou se você quiser, você pode usar outro recheio. Carne moída, frango, vai ficar uma delícia também. 300 gramas de presunto, que também eu cortei em pedaços bem pequenos, mas pode ser o presunto ralado ou o presunto moído. 1 colher de sopa de orégano. Meia colher de sal, é só uma pitadinha para regular o tempero. 1 xícara de tomate picadinho sem semente. Na semente do tomate tem bastante água e essa água não vai fazer muito bem para o recheio. Então, se puder, tira toda a semente do seu tomate. E por último, 1 colher de sopa de azeite de oliva. Não pode colocar muito azeite, senão esse recheio vai ficar muito líquido, muito oleoso. É só mesmo um pouquinho de azeite. Se você quiser colocar mais temperos, pode colocar. Mas lembrando, esse recheio não pode ficar muito líquido, senão a durabilidade do seu pãozinho vai ser bem menor. Mas você pode colocar pimenta do reino, salsinha, cebolinha, azeitona, pode colocar o que você tem aí na sua casa. Depois de misturar bem, o recheio já está pronto e a massa do pão já cresceu bastante também. Aqui em casa já se passou 45 minutos e olha como a massa ficou bem bonita. Mas precisa fazer ela voltar ao início de fermentação, então é só puxar a massa de um lado para o outro com as pontas dos dedos.
Agora chegou a hora de dividir a massa e com essa receita você consegue fazer até 15 pãezinhos. Eu pesei e cada pedacinho de massa pesou em média 60 gramas. Depois de dividir a massa, eu fiz uma bolinha, meio desengonçada mesmo, não precisa ser uma bolinha bem certinha, porque essa massa precisa crescer por mais 10 minutos. Enquanto a massa descansa mais um pouquinho, pega uma forma, pode ser a forma que você tem na sua casa. Só precisa passar bastante manteiga e também farinha de trigo. Depois de 10 minutos, volta lá com a massa do pãozinho e você vai perceber que ela cresceu mais um pouquinho. E mais uma vez, precisa apertar essa massa para tirar bem o ar dela. Fazendo assim, a massa do pãozinho fica bem bonita, fica aquele pãozinho com a massa bem lisinha, sem muitas ondulações. Depois de apertar bem a massa, coloca o recheio bem no centro. Une as duas pontas e depois as outras duas. Não tem segredo, só fechar formando uma trouxinha. Mas a dica é que tem que fechar bem fechadinha essa parte de baixo para não abrir no forno. Então vai puxando bem delicadamente a pontinha da massa e vai apertando até fechar bem. Depois é só dar uma arrumadinha até ficar uma bolinha bem bonitinha. Vou fazer mais uma vez. Peguei um pedacinho de massa e apertei bem firme sobre a mesa, formando um círculo. A massa não pode ficar muito fininha. Depois é só colocar uma porção de recheio bem no centro da massa e fechar formando uma trouxinha. Eu gosto de unir primeiro as duas partes do meio e depois fecha no meio outra vez. E pronto, agora é só ir apertando as pontinhas até formar uma trouxinha e fechar bem a parte de baixo da massa. Feito isso, é só ajeitar um pouquinho para ficar bem redondinho e pronto! Mais um pãozinho está pronto, não tem segredo nenhum! E agora, esses pãezinhos não precisam descansar mais. Depois que colocou o recheio, eles vão direto para o forno. Mas antes, para dar um brilho a essa massa, eu peguei uma gema com 2 colheres de leite gelado, que é opcional. Se você não quiser passar essa gema com leite sobre a sua massa, não precisa, não vai mudar em nada o sabor do seu pão. E quando você for passar o pincel, toma bastante cuidado, passa bem delicadamente para não fazer buraco na sua massa. Ela está bem fofinha, muita força no pincel pode fazer um buraco aí no seu pãozinho. Para decorar eu estou usando orégano, mas pode ser sementes de gergelim. O forno está pré-aquecido a 180 graus e esses salgados devem assar por 40 a 45 minutos. Depois de 40 minutos, os meus salgados já ficaram prontos. E olha como eles ficam bem bonitos. Como eu coloquei longe um do outro dentro da forma, eles ficam bem redondinhos. Então essa é uma dica bem importante. Quando for colocar na forma, deixe um espaço entre um salgado e outro. E olha essa massa que fofinha! Mesmo no dia seguinte, esse salgado continua assim. Você pode conservar na geladeira por até 2 dias e depois esquentar no micro-ondas. Espero muito que vocês gostem dessa receita e realmente façam. Beijo no coração, fique com Deus e até mais!